Boa tarde, crianças, tudo bem? Espero que vocês estão super bem, muito feliz, que é isso que eu sempre desejo para vocês, muito entusiasmo, muita vontade de fazer as atividades, porque nós vamos pensar assim, ai, hoje é dia de fazer atividade. Não pode pensar assim, tem que pensar assim, oba! Hoje é aula de história, hoje é aula de geografia, é assim que tem que pensar, tá? Porque toda vez que nós tivermos obstáculos na nossa vida, o que nós temos que fazer? Vencê-los. E como é que nós vencemos o obstáculo? Nós vencemos o obstáculo enfrentando eles, né? E outra coisa, tudo que a gente for fazer na vida da gente, a gente tem que fazer com o quê? Com muito amor. Porque tudo que a gente faz com vontade, com muito amor, sai bem feito. E outra, nós temos que pensar assim, ó. Eu tô estudando, eu tô com saúde, eu tenho que agradecer todo dia a Deus por isso, né? Vamos agradecer mais, né? Não vamos ficar reclamando da vida não, tá? Porque igual eu falo, problema todo mundo vai ter. Vai ter dia que você não vai acordar bem? Vai. Mas quem faz o seu dia ser bom é você. Então você já tem que acordar assim, ai, eu não acordei legal hoje. Não, tira isso. Então quem faz o dia bom, quem faz o dia maravilhoso é a gente. Então vamos acreditar nisso, tá bom? Então, eu já vou explicar para vocês a aula de História e Geografia. Hoje, a nossa aula de História e Geografia, nós vamos fazer atividade de trabalho. Então, a Pro vai apresentar para vocês hoje trabalho. História vai ser trabalho, Geografia vai ser trabalho. E cada um deles vai de 0 a 10, tá? Conforme as respostas, que a professora vai estar dando a nota. Tudo atividade que nós já trabalhamos, tá? Conteúdos que nós já trabalhamos. Então, assim, tá bem mamão com açúcar. Como é que vocês vão realizar essas atividades? Vocês podem pesquisar na internet. Eu amo quando vocês pesquisam, porque cada vez que vocês pesquisam, vocês estão desenvolvendo a leitura, a curiosidade, aumentando o conhecimento. Então, eu adoro quando vocês fazem pesquisa, tá? Vocês podem fazer pesquisa no material de vocês que nós já estudamos. Pode olhar no grupo, que a Pro postou já essas atividades, tem tudo no grupo. Pode pesquisar também na internet, tá? E vocês vão responder como essas perguntas? De acordo com o que nós estudamos. Se tiver pergunta que seja pessoal, ótimo. Aí vocês vão responder de acordo com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje vai ser com o trabalho, mas tudo que nós já estudamos, tá bom? Então, eu vou lá agora, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer o trabalho de história e como que nós vamos fazer o trabalho de geografia, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente dia, muito amor na vida de vocês, muita alegria, tá? Vamos pensar sempre o seguinte, que vocês são vencedores, que vocês são campeões, tá? Vocês são campeões. Coloque isso na cabeça de vocês. E vocês, quando vocês pegarem a lição, as atividades, vocês olham para ela e não vejam desafio, não. Se tiver desafio, o que vocês vão fazer? Você vai mostrar para ela que vocês é mais que elas, tá bom? Vamos ser sempre otimistas. Vamos sempre pensar positivo, porque quando a gente pensa sempre positivo, tudo de bom acontece pra gente, tá bom? Beijo. Então, vamos lá pro nosso trabalho, né? Então, ó, eu coloquei aqui, trabalho de geografia, vale de 0 a 10. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o trecho de um texto que fala sobre a população de um lugar. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto, e desse texto eu tirei 2 questões só, tá? Então, se vocês vão ler o texto, vai responder para mim. Como são formados os grupos que compõem uma cidade, um estado ou um país? Como é que é formado? Então, tem lá no texto, tá bom? Na 2, o que as pessoas que vêm de outros lugares trazem? O que essas pessoas trazem com elas? Tá? Quando elas saem de um lugar bem para outro, o que elas trazem? Lembra que nós estudamos sobre costumes, hábitos, crenças? Então, vocês vão ver lá e vai escrever para mim o que essas pessoas trazem com elas, tá? Na número 2, quanto à relação do homem com a natureza, podemos afirmar que. Então, vocês vão ler as frases e vai colocar para mim quais que estão corretas, tá? Vocês vão colocar para mim qual que é a frase que está correta. Tem mais que uma. 3. Eu coloquei aqui para vocês 3 grupos de pessoas e um dizer. O que eu quero
Lembra que nós estudamos sobre o grupo de pessoas, são vários tipos de grupo? Então, eu coloquei aqui. E eu quero saber de vocês o seguinte: existe só um grupo de pessoas, só um tipo de grupo, ou existe vários tipos de grupo? Ou todos os grupos são iguais? Isso que eu quero saber de vocês. Vocês vão ler, vão responder para mim, tá bom? Número 4. Lembra que quando nós estudamos daqui, na explicação do vídeo eu coloquei para vocês? Então, eu quero que vocês puxem da memória de vocês lá, que eu disse no grupo, lá no vídeo seguinte, que quando nós nascemos, nós fazemos parte da primeira comunidade da nossa vida. Qual é essa comunidade? Vocês vão escrever aqui para mim, tá? Na número 5, eu fiz em forma igual para vocês já se adaptando, né? Eu fiz igual forma de concurso, tá? É bem legal. Então, nós vamos falar o que sobre na número 5? Nós vamos falar sobre paisagem. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as alternativas, ó. Vocês vão ler essas alternativas aqui, 1, 2, 3 e 4. E vocês vão ler elas e vão fazer o quê? Mais que uma vai estar correta. Aí vocês vão ler e vão ver vai colocando qual que está correto, vai colocando vocês na frente. Depois eu coloquei assim, ó, qual que está correto? A 1 e a 2, a 2 e a 3, a 2, a 3 e a 4, ou a 1, a 3 e a 4? Ou todas estão corretas? Só uma aqui que vai estar correta. Então, o que você vai fazer? Você vai circular a letra que está correta, tá bom? Na número 6. Nós vamos continuar estudando sobre paisagem. Eu quero que vocês pesquisem e escrevam para mim o que é uma paisagem antrópica. O que é paisagem antrópica? Nós já estudamos. E o que é paisagem natural? Então, vocês vão reescrever aqui o que é cada uma, tá bom? Na número 8, eu pergunto para vocês o que é a paisagem. Lembra que nós já estudamos? O que é paisagem? Na 9, eu coloquei uma obra da Tarsila do Amaral, tá? Essa é uma pintora brasileira bem famosa. Então, eu coloquei aqui para vocês essa obra de arte dela. E dentro dessa obra de arte, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar os elementos da natureza. Eu quero saber quais são os elementos que você encontra nessa pintura. Lembra que nós estudamos elementos? Tem os elementos cultural e tem os elementos da natureza. Então, eu quero que vocês escrevam. Aqui eu quero os dois, tá? Na 10, eu quero que vocês me falem quais são os elementos naturais. Só os elementos naturais. Quais são os elementos naturais que eu encontro nessa obra de arte da Tarsila? Tá bom?